Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma especulação de jogador do Palmeiras, estando na mira do Goiás para a sequência da Série B. Estou falando sobre o Rômulo. Esta informação que ela foi divulgada pelo perfil Central Rony Rústico, que é um perfil de curiosidades, notícias, estatísticas do Palmeiras no Twitter, no Instagram também, um perfil bem conhecido por sinal. Segundo essas apurações, o jogador que neste momento está sem espaço no Ceará, o jogador pode ser emprestado novamente pelo Palmeiras. O Atlético Paranaense, o Goiás e também o Coritiba demonstraram interesse na contratação do jogador. Ele está emprestado ao Ceará até dezembro deste ano e tem vínculo no Palmeiras em definitivo até dezembro de 2028. É um jogador que tem um salário aproximadamente na faixa de 200 mil, 250 mil reais mensais, e ele foi emprestado ao Ceará com o Vozão pagando 100% dos seus salários, tá? Sem compensação financeira, existe aí apenas uma taxa de vitrine, né, caso o jogador seja vendido pelo Ceará. O Palmeiras o Ceará também lucraria um pouco de uma eventual venda. Algo que não vem acontecendo, né? Se a gente pegar aqui os números do meio-campista neste ano, ele fez apenas 20 jogos pelo Ceará até agora, sendo 8 deles na Série A, nenhum como titular. Todos eles saindo do banco de reservas. Tem exatamente 8 jogos na Série A, então ainda pode se transferir para outro clube da primeira divisão. Ele pode atuar como um meio atacante ou um segundo atacante. Até agora, tá, não existe sondagem ou proposta do Goiás. Sendo bem honesto com vocês, a diretoria neste momento não pensa, por exemplo, na chegada de outro atacante. Pode acontecer se houver saídas, por exemplo, de jogadores pelos lados no Goiás, a chegada talvez de um ponta, um jogador mais habilidoso, velocista. Não é o caso do Rômulo. Ele é muito bom jogador, aceitaria ele no Goiás assim sem pensar duas vezes. Mas ele faz essa função de um camisa 10, né? Ele jogou assim no Novo Horizontino, na Série B lá em 2023, onde bateram na trave para subir para a Série A. Você pode observar aqui pelo mapa de movimentação, um meia que cai principalmente ali na região central, um pouquinho mais pelo lado esquerdo do campo. Ele tem 1,77 m de altura e é destro. Então no Goiás, com a chegada do Benítez e também do Wellington Rato, que pode fazer essa função na meia central, o Goiás para mim já está bem servido nesta posição de um meia de criação, a não ser que fosse contratado para fazer uma outra função. Ele já jogou de um segundo atacante, às vezes pelo lado do campo também, mas onde de fato o jogador se destaca é a posição de origem, é no meio de campo, e nesse momento o Goiás não pretende buscar outro jogador. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. É muito provável que se o Rômulo não fechar com outro clube na Série A do Campeonato Brasileiro, ele pode, por exemplo, assinar com um clube da Série B, até mesmo ser um adversário do Goiás. Se fosse antes da chegada do Wellington Rato, acharia um excelente reforço, mas neste momento não vejo como necessário. Você pode deixar o seu pitaco aqui embaixo. Foi comprado em definitivo pelo Palmeiras por, acho que na época foi mais de 8 milhões de reais, deixa eu até pesquisar isso daqui, para falar a resposta certinho para vocês. Jogador, deixa eu ver aqui, o valor em definitivo, já que no Novo Horizontino ele teve uma valorização muito grande, né? O Palmeiras comprou 70% dos direitos econômicos do jogador, o restante 30%, tá? 30% ficou ainda com o Novo Horizontino. Confesso para vocês que não consegui achar, tá, o valor em definitivo da venda do atleta, mas foi sim uma compensação financeira, já que o contrato dele anterior no Novo Horizontino era longo. Pensando em vender o seu veículo, mas está com falta de tempo? Aqui na Flashcar nós fazemos tudo isso para você em até 60 minutos. Venda o seu carro em um flash com a Flashcar em até 60 minutos, a oferta para você e o pagamento é via Pix. Veículos de todos os anos e modelos com a Flashcar. Você pode inclusive agendar o seu horário para quem trabalha, estuda, próximo ali do setor Bueno. Na rua T28 você encontra a Flashcar. Vou deixar o link tanto do Instagram como também do WhatsApp aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Beleza? Compre a sua nova bike com a Alternative Bike Shop. Para a galera que mora próximo à região ali do Anel Viário de Aparecida de Goiânia, convido você a conhecer a Alternative, localizada na Avenida J2, no setor Mansões Paraíso. Você pode entrar em contato também pelo WhatsApp, o 62 99509 0040. Bicicletas Aro 29 por apenas R$ 899,90 à vista,
ou 12 vezes de R$ 86. Essas e várias outras ofertas você encontra também pelo Instagram, o link na descrição do vídeo. Beleza? Sobre um jogador que deve ainda aparecer no Goiás nessa Série B do Campeonato Brasileiro, que já foi procurado no mês de maio, estou falando sobre o Alan Stêncio. Um bom destaque nesta Série D do Campeonato Brasileiro pelo Sampaio Corrêa, vem sendo um titular até agora e é jogador ainda do Goiás, só está emprestado ao Sampaio até o final da Série D. Se a participação do Sampaio acabar neste mês, o jogador já deve retornar para o Goiás ainda em julho. A tendência é que o time avance de fase, tá? Tem mais 2 rodadas ainda na Série D, no dia agora nesse final de semana, dia 20 e no outro, dia 26 de julho. Com os últimos resultados, o Sampaio venceu 2 seguidas, venceu 3 dos últimos 4 jogos, a tendência é que consiga sim essa classificação dentro dos 4 primeiros e vá para o mata-mata. Mas lembrando, a janela ainda fica aberta até o dia 2 de setembro. Então se o Sampaio Corrêa for eliminado, seja na próxima ou nas oitavas de finais, por exemplo, antes do acesso, o Alan ainda fica disponível, né, para voltar, por exemplo, para o Goiás, seja para ser inscrito novamente na Série B ou até mesmo ser emprestado para um outro clube no Brasil. O Goiás que procurou o retorno do jogador ali no finalzinho do mês de maio. Segundo informações do Periquito Brisado, do Iago, um abraço para ele inclusive, o Goiás ele procurou, né, o jogador para um retorno, porém sem a confirmação de que o negócio seria aceito pelo Sampaio Corrêa, já que não existe, por exemplo, uma cláusula, por exemplo, no contrato para ele voltar gratuitamente. Não existe isso, só chamar, não é assim. O Goiás precisa cumprir o seu vínculo lá no Sampaio ou fazer uma compensação financeira. Então, o Alan que vem jogando com certa frequência, o contrato dele no Goiás vai somente até dezembro deste ano, talvez pensar em uma renovação pode ser algo que faça sentido. Na Série D até agora ele tem 9 jogos, 5 deles na condição de titular, 1 gol marcado e 1 assistência. Nas últimas 4 partidas do Sampaio Corrêa, da metade de junho para cá, ele vem sendo titular em todas elas, marcou gol inclusive na última rodada contra o Tocantinópolis. Na temporada, pelo menos vem jogando mais vezes, né? 25 jogos, 3 gols marcados e 1 assistência, um meia canhoto, faz bem aquela função de um meia central, foi um dos bons destaques na Copinha pelo Goiás, naquele ano que chegou até a semifinal em 2023. Acho que é sim um nome interessante, tá, para o Goiás lapidar, às vezes dar mais chances dentro do Campeonato Goiano. Tem contrato somente até dezembro agora, então como eu falei, às vezes a possibilidade de renovar seria uma boa, para não perder o jogador de graça. Ainda assim, mesmo que ele saia ou fique em definitivo lá no Sampaio, ainda grande parte dos seus direitos econômicos pertencem ao Verdão. No ano passado, ele já estava jogando, por exemplo, a Série D, foi emprestado ao Crack, fez tanto o Campeonato Goiano como também o Brasileirão. Em 20 jogos, ele foi titular em 14 jogos ele foi titular em 6 deles, pelo Crack, marcando 6 gols, jogador que é revelado nas categorias de base do Santo André, Inter de Limeira, Velo Clube, onde passa lá em 2019, e chega no Goiás apenas em 2022, já sendo uma contratação naquela época do diretor de futebol antes da base, né, agora também no profissional, o Eduardo Pinheiro. Você pode deixar a sua opinião também sobre o Alan Stêncio, aqui está o mapa de movimentação do jogador, nesta disputa da Copa do Nordeste, fazendo essa função de um meia central, um mapa semelhante àquele que ele disputou, né, pelo Goiás, por exemplo, na Copinha de 2020. E o pickleball não são apenas atividades físicas, são ferramentas de desenvolvimento humano.